Hoje eu vou ensinar como montar as equações das ligações iônicas ou seja, com a utilização da tabela periódica. Nós sabemos que os átomos, para adquirir estabilidade, eles precisam fazer ligações. E há vários tipos de ligações químicas. Essas ligações, ou seja, para esses átomos conseguir a estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na sua última camada, de acordo com a regra de octeto, com exceção do hidrogênio e do hélio, que precisa, no caso, aí, ter 2 elétrons. Então, essas ligações, elas podem ser feitas de acordo com seus critérios. Por exemplo, os átomos, para adquirir essa estabilidade, eles vão perder, ganhar ou, no caso aí, compartilhar os seus elétrons, os elétrons da camada de valência, tá? Então aqui eu vou ensinar como a gente montar as equações das ligações iônicas. Então, ou seja, nós sabemos que as ligações iônicas, elas acontecem entre metal, certo? E não metal. E a tendência dos metais é ceder elétron. E dos não metais é ganhar elétron. Então, ou seja, como no exemplo aqui, ó, o sódio, né? Ele é um metal, então ele vai perder elétron. O cloro é um não metal, então a tendência dele também é ganhar elétron. Então, nesse caso, vai haver transferências de elétron. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro. Então, veja bem, aqui no átomo de sódio ele tem 3 camadas. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, na segunda camada ele tem 8 elétrons e na última camada ele tem 1 elétron. Então, para ele ficar estável, ele tem que perder para ficar com 8 na sua última camada. O cloro tem, também 3 camadas, porque ele está na terceira linha, no terceiro período da tabela periódica. Então, ele tem 2 elétrons aqui na primeira camada, ele tem 8 elétrons na segunda camada e tem 7 elétrons na última camada. Então, ele precisa ganhar 1 elétron para ficar também estável, com 8 elétrons na última camada. Então, como a tendência do metal é perder elétron, ele vai doar esses elétrons aqui para o cloro. Então, nesse caso aqui, essa última camada aqui desapareceu. Então, a última camada do sódio aqui fica sendo essa segunda camada aqui, com 8 elétrons. Quando ele perde, então ele vai ficar positivo, ou seja, ele vai virar um cátion, O cloro, como ele ganhou, aqui ele vai ficar um cátion porque a quantidade de prótons dele é maior do que a quantidade de elétrons, então é uma carga positiva. No caso do cloro aqui, o cloro ganhou, então ele vai ficar negativo, ou seja, ele vai virar um ânion, Por quê? Porque agora a quantidade de elétrons deles é maior do que a quantidade de prótons. No átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quando ele perde elétron, ele fica com sua carga de prótons maior. Então, fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica com a sua carga de prótons menor. Então fica negativo, porque a quantidade de elétrons é maior, certo? Então, acontece isso aqui mais ou menos. Aí, como os dois, aqui vai ficar um cátion, um íon positivo. Esse aqui vai ficar um ânion, que é um íon negativo. Aí há uma força de atração entre os dois. Aí vai acontecer, que eles vão se unir, no caso uma força intermolecular mais ou menos, E vai virar aqui, ó. Vai virar o cloreto de sódio, certo? Então ele vai virar o cloreto de sódio, certo? Que é o sal de cozinha, tá? Então, ou seja, aí nós temos
o que nós chamamos de ligação iônica. Porque a ligação iônica, tá? Ó, as ligações iônicas vai acontecer entre metal, né, que vai perder elétrons, e não metal, que vai ganhar elétrons. Então nós temos aí uma transferência de elétrons, certo? Bom, agora aí no caso do sódio e do cloro, então nós estamos vendo aqui, né, que aconteceu? Eles se uniram, né, e formaram aí o cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio, certo? Ou seja, e aí nós temos aqui, ó, essa aqui é a fórmula iônica do cloreto de sódio. Agora, às vezes, para a gente fazer essa ligação aqui, a gente precisa muitas vezes do diagrama de Linus-Pauling, mas para facilitar aqui, certo? Eu vou ensinar a montar essas equações aqui só utilizando a tabela periódica, que é muito mais fácil, ok? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a tabela periódica. Ó, nós sabemos a tabela periódica, né? No caso aqui, os elementos químicos são distribuídos de acordo com a sua massa, ou seja, massa atômica, né? Ou também a quantidade de prótons, certo? Nós temos aqui, ela é feita assim em colunas, tá? Colunas e linhas, tá? As colunas é grupos ou família que nós chamamos, e as linhas nós chamamos de períodos. As colunas, gente, vai indicar aqui, ó, ela, na tabela periódica também ela pode ser dividida em famílias, né, como família A, que é essas duas colunas, mais essas aqui, ó, família A, e essa aqui, ó, daqui até aqui é a família B, tá? Então, as ligações vai acontecer entre esses elementos aqui, ó, tá? Até aqui, ó, e esses aqui. Então vai acontecer, mas as ligações mais comuns aqui, principalmente as que vão formar sais, vai ser entre essa coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3 e esses não metais aqui, ó, que no caso aqui é a coluna 4, 5, 6, 7 e 8, mas a tabela periódica ela é numerada de 1 até 18. Então, ou seja, quando nós falamos em família, nós temos a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Mas ela, hoje ela é numerada de 1 até 18, que são a quantidade de colunas que nós temos. E as linhas, ela indica quantas camadas esses elementos têm. Então, por exemplo, quem está na primeira linha tem uma camada, quem está na segunda linha tem duas camadas, quem está na terceira por aí vai. Em relação às colunas, nós temos aqui, gente, falando da família A, nós temos aqui, ó, todos aqueles que estão na primeira coluna no caso aqui, ó, um elétron. Eles têm um elétron na última camada. Ou que está aqui na segunda tem dois elétrons na última camada da família A, né? Pulando para cá, nós temos aqui, ó, todos esses aqui tem 3 elétrons na última camada. Aí nós temos aqui, ó, aí aqui vem 4 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, 6 elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada. E aqui 8 são os gases nobres que não participam das ligações, certo? Então, ou seja, olha, nós temos aqui, vendo? São metais. Até aqui é metal. Daqui para lá é não metal, certo? Então aqui, nós vamos mostrar aqui como fazer essas ligações, montar as equações iônicas, né? Das ligações iônicas entre esses metais da família A e os não metais aqui da família A, tá? Só para mostrar para você. Então, como a gente já sabe que a coluna indica a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, e nós sabemos que o metal, a tendência do metal é perder elétron, e os não metais é ganhar elétron, então fica fácil a gente montar as equaçõezinhas iônicas, né? Então vamos lá, olha só. Por exemplo,